Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a esse canal de variedades, de assuntos variados, tantas coisas que a gente vai fazer aqui e ainda não fez, então todos os vídeos são um pouquinho do que eu vou mostrar bastante aqui. E esse vídeo que eu tô fazendo hoje é algo que não é muito confortável para mim, porque eu sou uma pessoa que penso muito, fico pensando e fico. Eu gosto de falar, como um professor meu dizia, eu fico elucubrando, sabe, sobre alguns assuntos. E eu assisti o seriado da Netflix, o Dirty John, o João Sujo, e são 8 capítulos, né, da série que fala de fatos verídicos. Essa pessoa, a vítima, né, ela ainda é viva, foi em 2014 que aconteceu tudo, e ela decidiu divulgar numa rádio e virou seriado. E agora esse seriado tá bombando no Netflix, e eu ouvi algumas pessoas falando que era sobre sociopata, e eu me interesso muito por esse assunto. Claro, tudo que envolve o ser humano, tudo que envolve o emocional, né? E tudo que envolve o estudo sobre as psicopatias, sociopatias aí da humanidade, eu me interesso muito. E foi aí que eu fui assistir e eu fiquei com tantos sentimentos diferentes dentro de mim que eu fiquei sem saber explicar o que eu tava sentindo ao ter visto aquela série, né? E eu gostei da forma como foi produzida a série. Eu achei que ficou muito bem clara. Eu achei muito boa a produção. Foi bastante fiel, embora tenha ali as letrinhas no final de alguns capítulos falando que algumas dramatizações foram feitas um pouco fora da verdade para ficar mais, né, inteligível, entendível, mas eu acredito que tenha sido bem fiel, porque eu assisti a entrevista da pessoa que realmente sofreu isso tudo e das filhas dela, né? Ela tem 4 filhos, mas no seriado só mostra 2 filhas e um filho aparece em um capítulo, um filho casado. E uma das filhas foi trocado o nome, o resto todo mundo tem um nome igual da vida real. Só que uma das filhas foi trocado o nome porque ela não quis de fato colaborar como a outra. A outra apareceu em todas as entrevistas, deu as caras, contou tudo, como é que foi. E a que não, a que trocou o nome, que não quis aparecer tanto, ela deu entrevista só que com aquela sombra, né, no rosto, pra não aparecer o rosto dela. E aí no seriado foi trocado o nome, acho que foi um respeito, uma delicadeza aí dos produtores do seriado. Isso não muda basicamente nada, porque foi muito bem passada a história. E aí, o que que acontece? Esse Dirty John, que é o João, o John da série, ele é um sociopata. E aí, eu já sabia, eu já tinha lido sobre isso antes, mas eu fui confirmar a diferença do sociopata e do psicopata. E conforme os estudos da psicologia, o psicopata, ele nasce desse jeito e ele não muda. Só bem resumidamente, tá, gente? Eu não sou não sou formada em psicologia, já falei em alguns vídeos que eu sou estudiosa do comportamento humano, sou master coaching, faço mestrado em coaching, né? Então isso estudo engloba muito a psicologia e o comportamento, os perfis de comportamento humano. Mas eu gosto muito de falar sobre o ser humano, o comportamento e o emocional do ser humano. Isso me deixou muito curiosa. E a sociopatia, segundo a psicologia, ela é formada
conforme o ser humano é formado, nasce, cresce e se desenvolve, né? E na história fica bem claro que o John, ele teve uma criação de bandidagem, né? O pai dele fazia ele fazer coisas, por exemplo, ir a um restaurante. Ah, só um adendo antes de tudo isso. Eu vou comentar a série, vai ter spoiler, eu vou falar sobre tudo abertamente, então quem não gosta de spoiler pode querer não assistir esse jogo de cintura com um canal de YouTube para não ser falado spoiler. Não vou ter essa delicadeza, não vou tomar esse cuidado. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O John, ele foi uma criança que o pai fazia ele sabotar as coisas para eles receberem indenização, né? Porque a história se passa nos Estados Unidos e lá os processos andam rápido e se você morder um caco de vidro no restaurante, o restaurante é obrigado a te pagar uma mega indenização. Só que ele não ia até os finalmente, ele sabotava as coisas e ali mesmo ele já oferecia um acordo para o dono do restaurante para não processar o restaurante, então ele ia ganhando dinheiros ilicitamente, na bandidagem, na malandragem, né? E aí o pai dele mostra várias cenas do pai dele fazendo ele fazer várias coisas. Quero deixar claro aqui que a sociopatia, a pessoa que é submetida a esse tipo de coisa tem escolhas. E na fase que ele pode escolher não fazer mais as coisas erradas, ele tem condições de escolher não fazer mais coisa errada e de mudar o pensamento dele com relação a essas coisas. A irmã dele, por exemplo, não era uma pessoa que fazia isso. E ela escolheu não obedecer ao pai, ela escolheu não fazer. Bom, aí ele vai se aprimorando nos golpes dele, né? Ele é um golpista. E ele é muito inteligente, outra característica, né, de um sociopata que consegue dar bastante golpes. Ele começa a se envolver com pessoas, e o sociopata tem essa característica, ele usa as pessoas para obter aquilo que ele quer. Então, em muitos momentos é dinheiro, em outros momentos é uma posição social, em outros momentos ele quer, como todo bom vagabundo, se encostar em alguém, né? E aí, no decorrer da história, aparece também que ele é viciado em drogas medicamentosas. Então, como ele se envolve com a enfermagem, ele se mostra como anestesiologista, né? E é uma outra mentira. Vendo a série, vocês vão entender. Ele até consegue se infiltrar nos hospitais, mas ele não é exatamente o que ele diz que ele é. Tem muito disso também, que eu quero falar mais pra frente. E aí ele conhece a Deborah pela internet e ele decide se aproveitar dela. Depois dele ter casado com uma enfermeira e vivido com ela por uns anos, teve 2 filhas com ela, e aí depois ela descobriu quem ele era. E eles se separaram. Ele deu uma infernizada na vida dela, como todo sociopata, mas ele começou a viver de golpe em golpe, principalmente com vítimas femininas, é claro. E é aí que eu quero entrar. Esse Dirty John me fez refletir sobre como que esse tipo de pessoa suja e que faz o outro ficar dependente emocional, como que esse tipo de pessoa entra na vida das presas, que são presas fáceis, né? Porque se tiver muito difícil, ele nem prossegue. Por exemplo, vai ter um momento que vai mostrar
ele saindo com uma moça que ele tava super afim de dar o golpe nela, e aí ela fala, ai, não sei o que, dos meus irmãos, daí ele fala, ai, o que seus irmãos fazem? Ela, são policiais, aí ele nunca mais volta pra ver a moça, né? Claro. Então, eles pesquisam as presas fáceis. E o que tá acontecendo hoje no mundo, né? Os sociopatas e os parasitas emocionais, eu quero chamar assim, eu não tinha planejado falar isso, mas agora saiu. Esses parasitas emocionais, eles se aproximam das presas fáceis, e essas presas fáceis são pessoas, não vou citar só mulheres, tá? São pessoas suscetíveis a serem enganadas emocionalmente e virar dependentes emocionais. Então, é claro que a série mostra um caso extremo, né, que resultou em morte, mas nós convivemos com esse tipo de pessoa, os parasitas emocionais, todo o tempo. E se nós não estivermos espertos e preparados para evitarmos esse tipo de pessoa, a gente vai cair facilmente num golpe. Não necessariamente um golpe dessa proporção, porque foi um golpe milionário, né? Ele conseguiu enganar ela com relação a muitos mil dólares, ele tirou da conta dela, colocou numa conta que seria conjunta deles, e aí assim ele foi manipulando. Em 2 meses de relacionamento eles estavam casados, até mesmo sem a família dela saber. E esse tipo de gente age exatamente assim, eles chegam na nossa vida de uma maneira apresentando como se eles fossem tudo aquilo que a gente buscou. Então, eles podem vir em formato de namorado, né? Eles podem vir em formato de amigos, de amiga, né? Eles podem vir em formato de até mesmo de profissional, profissionais que têm presa fácil, sabe? Profissionais da área que eu vou te ajudar, eu vou fazer por você, eu sou um profissional da área, e eles fazem você ficar dependente emocionalmente deles. E aí eles se aproveitam de você por conta de algo que você precisa deles. Então, nesse caso, o John, o que ele tinha para oferecer para Deborah? Amor, carinho. Ele tinha suprir a carência dela, e muitas vezes eu vou me colocar, né, nós, porque eu não gosto de falar vocês, porque eu já fui presa emocional de vários tipos de situações. Eu acho que todos nós já fomos presas emocionais. E é isso que eu fico inconformada, depois de ter passado e me livrado e me alertado e ter aprendido muito com isso. Hoje eu ajudo pessoas a sair disso e ajudo com muito prazer. Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho prazer de fazer, é ajudar as pessoas a saírem de situações de presa emocional. Eu sinto prazer em fazer isso. E eu percebo que as pessoas estão num nível de carência tão grande que elas começam a proporcionar para o outro facilidades para esse outro ser um sanguessuga emocional, sabe? Um parasita emocional. Então, muitas vezes, nós damos a bandeira, né? Nós mostramos que estamos presas fáceis. E assim, muitos charlatões enganam, né? As pessoas, as presas fáceis. Então, a gente vê, por exemplo, na rua, velhinhas, ou nem tão velhinhas assim, pessoas que já recebem aposentadoria, por exemplo, sendo enganadas por charlatões. E aí vem aquele questionamento que essas pessoas que são enganadas, elas são coautoras da sabotagem, né, e do golpe. Por quê? Porque se elas querem receber alguma coisa fácil,
elas estão colaborando com aquele que está querendo dar um golpe fácil. Entende o que eu tô dizendo? Então eu não tô aqui pra dizer que só os sanguessugas emocionais são os malvados da história. A pessoa que se demonstra suscetível a isso, ela também tá sendo golpista da própria vida. Porque se a gente não tiver clareza do que a gente quer e do que a gente não quer, facilmente a gente vai ser enganado. E eu fico muito indignada como as pessoas têm caído fácil em golpes, como pessoas carentes de amigos, se elas têm condição de proporcionar coisas boas e caras para esses amigos, elas vão proporcionar. Então elas estão sendo codependentes, né? E elas estão sendo coautoras desse crime com elas mesmas, sabe? Entende o que eu tô falando? Fica claro pra vocês que uma pessoa que sofre um golpe, ela colaborou para que esse golpe fosse dado nela? Então que nós possamos, eu vou ter que encerrar para o vídeo não ficar super longo e chato e maçante, mas eu quero muito falar mais sobre isso. E se você gostou desse tema, dá seu like, vamos falar mais sobre isso, comenta aqui, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga suscetível que precisa ouvir alguma coisa desse tipo. Se você não tem coragem de falar esse tipo de coisa, né? Manda o vídeo, manda para grupos. De repente, a pessoa que precisa ouvir tá inserida nesse grupo. E se você mandar diretamente para ela, ela pode se ofender. Porque essas pessoas suscetíveis, elas também têm elas se autocompadecem. Elas têm um coitadismo, né? Então, elas estão sempre na busca de saciar aquele vazio emocional, aquele buraco que elas têm e que elas acham que elas vão preencher com relacionamentos. Mas isso é muito enganoso. E isso é muito perigoso. E se a gente não tiver esperto, a gente cai mesmo. Porque quando você quer muito uma coisa, você dá bandeira, você demonstra que você quer aquilo. E os charlatões especialistas, eles têm um dispositivo que eles têm um radar que eles conseguem perceber fácil do que você tá precisando e eles vão lá e te dão, e é aí que você cai. Então, se você costuma ser, tem sido uma dessas presas fáceis, pode ir lá no meu Instagram, mandar um inbox, se você não quer deixar o comentário público, né? Pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato. Eu posso te ajudar de graça, porque eu decidi fazer isso de graça, porque eu fui liberta disso de graça. E é de graça que eu quero ajudar, tá bom? Então vamos ajudar no engajamento aí desse vídeo, compartilha esse vídeo, curte, comenta. E vamos ajudar as pessoas a sair dessas cadeias emocionais e serem pessoas saradas, tá bom? Um grande beijo, espero que você tenha gostado muito desse tema e vai vir mais coisas sobre isso por aí, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.